Olá, professor Ângelo Primo, junto com vocês resolvendo questões do Sebrasp, né? E aí você já sabe, resolução de questão é o seu treino antes da competição. E Sebrasp tem que competir bastante, né? Treinar bastante para a sua competição. Por quê? Eles são muito criativos, né, na montagem. Às vezes aquilo que a organizadora, a outra, te dá de mão beijada, aqui você tem que garimpar. Dá uma olhadinha aqui se não é verdade. Vamos lá. Em um tribunal tramitam três diferentes processos, respectivamente, em nome de Clóvis, Silvia e Laerte. Em dias distintos da semana, cada uma dessas pessoas procurou no tribunal informações acerca do andamento do processo que lhe diz respeito. Na tabela a seguir estão marcadas com V células cuja informação da linha e da coluna correspondentes e referentes a esses três processos sejam verdadeiros. Então, o que for, né, dos três processos, a pessoa, o dia e o tipo de processo está com V. Se não tiver coincidência, é falso. E com isso ele preencheu uma tabela, né? Então ele falou aí no caso, por exemplo, Silvia foi, né, no caso aí, procurar, deixa eu voltar aqui, Silvia, né, foi procurar informações a respeito do processo de licença. Então, cadê? Só ir acompanhando. Silvia, licença, tá vendo? Ó? Então, tá aqui, agora você tá vendo, né? Licença, Silvia, perfeito? E informação sobre a demissão, né? O processo de demissão foi, né, solicitado na quinta. Então, onde tem verdade, porque cruzou as informações. Uma célula é marcada com falso quando a informação da linha e da coluna correspondente é falsa. Isso é, quando o fato correspondente não ocorreu. Observe que o processo em nome de Laerte, né? Laerte, está aqui, é só acompanhar. Não se refere, né, no caso, à contratação. Então, Laerte contratação, não. Tá certo? E Silvia não procurou, cadê a Silvia? Não procurou na quarta-feira. Legal? E você pode perceber também que aonde você vai encontrar uma verdade, né? O restante da linha e da coluna tem que ser preenchido com falso. Olha lá. A verdade, falso. Verdade, falso. Ok? Muito bem. E aí, o que ele quer saber? Não sei, vamos ver o procedimento aí, né? O restante. Com base nessas instruções e nas células já preenchidas, é possível preencher logicamente toda a tabela. Então, ele já deu uma dica que dá para preencher tudo. Após esse preenchimento, julgue, né, o item a seguir. É verdadeira a proposição se Silvia não tem processo de contratação, então o processo de licença foi procurado na quarta-feira. Muito bem. Ele falou que essa proposição, que é um condicional, uma condicional aí no caso, né, é verdadeira. Então, eu tenho que descobrir na tabela se Silvia não tem processo ou tem processo. Se não tem processo, é verdade. Se tem processo, é falso. Aí tem que tomar cuidado na hora de preencher. E o processo de licença foi procurado na quarta-feira. Então, primeiro, a gente vai preencher a tabela, depois, né, nós vamos voltar para a proposição e preencher, né, com os valores que nós temos. A hora que você descobriu, né, essa situação, o que vai acontecer, né? Aí eu volto para a tabela verdade. Então, como eu descubro se as proposições simples são verdadeiras ou falsas, que é o diferencial, é um dos diferenciais da prova do Sebrasp, né? Então, eu vou preencher a tabelinha, tabela de dupla entrada, segue as regras, você já conhece isso daí, daqueles exercícios de associação lógica, só que lá, basicamente, né, a gente preenche com sim e não. E aqui, como ele vai ter utilidade, né, para proposição lógica, ele pediu para preencher com verdadeiro e falso. Então, vamos lá? Vamos fazer o preenchimento e depois a gente verifica. Por onde eu vou começar aí, né, o nosso preenchimento. Por exemplo, Laerte, você percebeu que contratação, né, é falso, licença é falso. Então, se eu já tenho dois falsos aqui no caso,
significa, né, que demissão é Laerte, verdade. E se é verdade na coluna, né, de demissão para o Laerte, não é para a Silvia e não é para o Clóvis. Então, Clóvis, falso. E aí eu tenho o quê? 2 falsos. Portanto, contratação Clóvis vai ser o quê? Verdade. Legal? Então, a partir daí, né, nós vamos gerando, né, vamos preenchendo o restante, né, das informações aí no caso. Aí o que nós sabemos? Que a demissão, né, no caso, que foi o Laerte, né, então, ó, quinta-feira, Laerte, né, no caso lá, tá na demissão. E a demissão foi na quinta-feira. Então, Laerte é quinta-feira, verdade. Ok? Se eu tenho verdade aqui na coluna, o restante vai ser falso. E o restante da linha também vai ser falso. Bacana. 2 falsos vai gerar uma verdade. E a verdade aqui vai gerar um falso. E 2 falsos gera uma verdade. Legal? Já temos aqui as informações. Vamos ver. O Clóvis é contratação e foi feito na quarta-feira. A Silvia é licença, ok? E foi feito na terça. E o Laerte, por sua vez, né, é demissão e foi feito na quinta-feira. Pronto, já temos todas as informações aí. Agora, você tem que tomar cuidado com o que ele está falando, né? Então, vamos lá. Se Silvia não tem processo de contratação, então se ela tem, né, no caso, e se ela não tem, cuidado com isso. Vamos procurar a Silvia. A Silvia foi o quê? Licença. Tá certo? Portanto, se Silvia, né, Silvia não tem contrato, ó, Silvia não tem processo de contratação. É verdade. Não tem o de contratação, porque o dela é de licença. Cuidado com isso. Então, tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Deu para entender? É verdade que Silvia não tem um processo de contratação. Legal? Cuidado com essa coisa. O processo de licença, cadê o processo de licença? Né? Então, no caso aqui, o processo de licença, ele foi feito, né? O processo de licença, ele foi procurado na quarta, né? Então, cadê o licença? O licença está aqui, ó, né? O licença está aqui, tá certo? Quem que é o licença? É da Silvia, né? Então, foi procurado na terça-feira. Portanto, foi procurado na quarta, é falso, porque ele foi procurado na terça, né? Então, Silvia é licença e foi procurado na terça, né? Então, Silvia não tem realmente contratação, é verdade, que é licença. Porém, ela procurou isso na terça e ele falou que foi na quarta. Aí o que acontece? Verdade, então falso. Agora sim, você vai na tabela verdade. E isso é o quê? Falso, né? E ele está afirmando que essa proposição ela seria o quê? Verdadeira, né? Legal? Então não tem nada a ver aí no caso com essa situação, beleza? Então, montou a tabela, pega as informações e preenche, né, a nossa proposição lógica. Ok? E aí, então, depois que você preencheu aqui, no caso, né, já deu para fazer a leitura. Se você quiser preencher aqui, né, isso daqui é chamado tabela tipo escalonada, né? Mas a partir do momento que você já tem as informações, Cláudio, né, é contratação e foi numa quarta-feira, a Silvia é licença e foi na terça, o Laerte é demissão e foi na quinta. Pronto, eu já tenho esse cruzamento, então já dá para a gente poder fechar. Silvia não tem processo de contratação. Cadê a Silvia? É verdade. O dela é licença. O processo de licença foi procurado na quarta. Não, Silvia é licença e a licença foi procurada na terça. Então, foi procurado na quarta é falso.
verdade, então falso gera falso. Legal? E ele está afirmando que isso daqui, no caso, deveria ser o quê? Verdadeira, né? Tá falso. Então a afirmação dele está, né? O item está errado aí no caso, ok? Então, no caso aí, né? O diferencial do Sebrasp, CESP e Sebrasp, exatamente, né? Esses procedimentos aí, no caso, inesperado. Como é que eu faço para buscar as informações, ok? Por isso que nós estamos aqui com esse nosso projeto de resolver questões de várias bancas, né? Para te deixar a par do que acontece, tá certo? E aí, né, você já está no canal, porque se você está assistindo isso daí, você já está no canal. Aí eu peço para você se inscrever e se você se inscrever, ative o sininho. A inscrição é por causa do sininho, né? Do alerta, para saber que tem novidades aí de seu interesse. Se você já está inscrito, deixa, né, o sininho de alerta lá no caso. Então aí as redes sociais para você, né, mandar sugestões, tudo aí. E que eu falo, essa já é a segunda fase do projeto, resolução de questões de várias bancas. A primeira parte, nós temos as teoria, e a teoria aí, no caso, a gente vai sempre esmiuçando, vai estendendo aí para você ter tudo completinho, né? E aí essa jogada, teoria, exercício, exercício, teoria, tá bom? Importante é que a gente tenha aquela parceria forte e você participe do canal, legal? Por enquanto é isso aí, Ângelo Primo se despedindo, mas a gente volta aí para resolver mais questões, né, de várias bancas, tá certo? Essa foi Sebrasp. Um abraço e até mais. Tchau!